Boa noite, saudar todos os jovens e todos os irmãos que nos vêem através desta plataforma online com a paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Saudar os jovens do Conselho da Lourinhã, saudar também os jovens da Zona Oeste, os jovens também do nosso pequeno em tamanho, mas grande em coração Portugal, norte a sul, este a oeste, de Braga a Faro, fazendo escala no Alentejo. Um abraço também para o Alentejo, que também congrego no Alentejo e sei que existem irmãos a nos verem através desta plataforma. Um abraço também para a Suíça, que também nos estão a ver, para a Alemanha e para a França. Um beijinho para o Canadá e um abraço para o Brasil, para todos vocês. Um grande abraço não só do Fábio, mas de todo o Ministério Jesus é a Rocha. Antes de entrar nas Sagradas Escrituras e partilhar com vocês apenas e só 4 versículos, eu quero te dizer o que a Palavra de Deus nos diz. A Palavra de Deus nos diz que os dias são maus. Estamos a viver dias difíceis, queridos. Estamos a viver dias tenebrosos, dias cinzentos. Dias onde a ansiedade, o medo, a preocupação e a pergunta do momento, como será o nosso amanhã, tem vindo ao nosso coração. Mas eu quero te relembrar de algo que Jesus diz para os seus discípulos. Também eles estavam preocupados, ansiosos, com medo do seu amanhã, porque o Mestre estava a dar as últimas instruções antes de partir para o Pai. No Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 27, ele vai dizer para os seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E esta é a nossa convicção, queridos. A paz que excede o entendimento humano está no nosso coração. O mundo lá fora não entende esta paz. Esta paz não se explica. Esta paz sente-se. Esta paz não é sinónimo de ausência de problemas, mas é sinónimo que no meio dos teus e dos meus problemas, Jesus está lá. Paulo disse que esta paz guarda o nosso coração, lá em Filipenses 4,6, e continua dizendo: não andes inquieto por coisa alguma, mas antes as tuas petições sejam em tudo conhecidas a Deus, pela oração, com súplicas e ação de graças, e a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guardará o teu e o meu coração. Isto é maravilhoso, queridos, e é bom tu entenderes uma coisa: é tempo de orar. É tempo de orares pela tua família, é tempo de orares pelos teus professores, é tempo de orares pelo teu pastor, pelo teu líder. É tempo de orar, mas mais do que orar, é tempo de agradecer a Deus por tudo aquilo que tu tens, pela família maravilhosa e, acima de tudo, pelo maior dom que Deus te deu, o dom da vida. O salmista dizia: eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Algo tão normal para os dias de hoje, deitar, dormir e acordar, mas ao qual não damos muito valor. Quantos não conseguiram dormir hoje por causa dos seus medos, das suas ansiedades, por causa dos seus pensamentos do amanhã? E quantos não acordaram hoje? Quantos não puderam ver a luz do dia? Quantos não puderam ver a chuva a cair? Mas eu e tu, pela misericórdia de Deus, estamos vivos. A misericórdia de Deus é a razão de não sermos consumidos. O salmista finaliza dizendo: sustenta. O que nos sustenta, o nosso sustento, não vem de fora para dentro, mas vem de dentro para fora. O teu e o meu sustento é e sempre será a palavra de Deus no nosso coração. O coronavírus está aí, queridos, mas o coronavírus tem se expandido por todo o mundo e tem matado muita gente. Mas ao contrário do coronavírus, existe outro vírus que é muito mais letal e contaminou toda a humanidade. E esse vírus chama-se pecado. E este vírus temos que recuar bem lá atrás para entendermos a origem dele e para entendermos também o antídoto para este vírus. Diz a palavra do Senhor lá em Gênesis: quando o homem falha, a consequência do pecado foi sair da presença de Deus. Diz a palavra de Deus que quando Deus aparece a Adão, está lá em Gênesis 3,9, diz que Deus lhe faz uma pergunta: Adão, onde tu estás? E Deus, é interessante que a pergunta de Deus não foi: Adão, o que é que tu fizeste? Isto nos remonta para uma coisa: Adão sai de uma posição em Deus, da presença de Deus. Eu não tenho a menor dúvida que estes são dias que Deus quer que eu e tu, como igreja, onde somos templo, onde habita o Espírito Santo, nos posicionemos em Deus, em oração, em jejuns e em leitura da sua palavra. É tempo de buscar a face de Deus. Mas sabem, queridos, Deus, mais do que isso, Ele quer que reconheçamos os nossos erros. Diz o versículo 10, ainda no mesmo capítulo, que Adão diz para Deus: ouvi a tua voz, tive medo, escondi-me porque estava nu. Deus quer, neste tempo, que toda a humanidade reconheça que só o Senhor é Deus.
Independentemente da fé que tu professas, independentemente daquilo que tu acreditas, se vás à igreja ou não, é tempo de clamar ao Senhor e pedir para misericórdia por todos nós. Queridos, o antídoto para o pecado está mais à frente, quando Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 45, ele diz que o primeiro Adão veio como alma vivente, o segundo Adão como espírito vivificante. O segundo Adão é Jesus. É o Espírito Santo que combate este vírus chamado pecado. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Sabem o que é melhor disto tudo, ou o mais gratificante para os nossos corações? É que saber e entender à luz da palavra que o Evangelho se resume a Jesus e a cruz. E porquê? Porque até vir o Filho de Deus, muitos tinham sido crucificados. Mas depois do Filho de Deus passar pela cruz, vai mudar toda a história da humanidade até ao dia que se chama hoje. Vai mudar o meu coração, vai mudar o vosso coração. Jesus, para muitos, está morto. Para outros, caminhou na terra e foi apenas um profeta. Mas para nós, ele é o Filho do Deus Altíssimo, ao qual habita agora no nosso coração através do Espírito Santo. Ele morreu na cruz, ressuscitou, caminhou 40 dias, ascendeu ao Pai e derramou o Consolador nos nossos corações, a promessa eterna. Por isso a palavra nos diz em Atos 2,17, Joel 2,28, nos últimos dias, diz a palavra de Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão sonhos e vossos velhos terão visões. Este é o tempo de um grande avivamento ao qual eu acredito que vai acontecer nestes dias. Existe uma palavra profética sobre o nosso pequeno Portugal, que será a porta de entrada para um grande avivamento na Europa, onde tu e eu estamos incluídos. Mas eu quero dizer que avivamento não virá, avivamento já está em nós e precisa de ser despertado. E Deus está-nos a despertar nestes tempos para aquilo que virá mais à frente. Deus vai nos despertar através da intimidade, através da oração, para que Ele faça em nós o que Ele depois quer fazer através de nós, através de ti, através de mim, através da Igreja do Senhor, à face da terra. Sem mais demanda, Josué capítulo 1 diz assim a palavra de Deus. Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu te dou aos filhos de Israel. Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Só até aqui, queridos. Para todo aquele que não acredita na palavra de Deus, diz o título da mensagem, Deus fala a Josué. Até aos dias de hoje, Deus continua a falar ao seu povo, continua a falar através do quê? Da sua palavra, através do Espírito Santo e através das circunstâncias que vemos lá fora. Deus não mudou, Deus continua a ser o mesmo e continua a falar. E o título começa dizendo, Deus fala a Josué. Até aos dias de hoje, Deus continua a falar ao seu povo. De que forma? Através da sua palavra, através do Espírito Santo e através das circunstâncias. E Deus está-nos a sinalizar para nós, igreja, com as circunstâncias que a vida de Jesus está iminente. Mas o versículo 8, queridos, vai dizer que para meditar de dia e de noite e assim te conduzirás. O que é que isto quer dizer para ti, jovem, que agora tens muito tempo em casa porque não tens aulas? O que a palavra de Deus está a dizer com este versículo é: ocupa-te da minha palavra e assim te conduzirás. E porquê ocupa-te da minha palavra? Porque se não te ocupares da palavra de Deus, vais-te ocupar de outra coisa qualquer. É a palavra de Deus que te vai dar um rumo. É a palavra de Deus que é o teu GPS. E porquê? Porque são palavras que nos conduzem. Diz o apóstolo Pedro lá em João 6,68, para onde nós iremos, Jesus, só tu tens as palavras da vida. Aqui estão palavras de vida. Lá fora dão-te palavras de medo, de temor, de ansiedade. São as palavras que vêm lá de fora para ti e
ao qual tu podes ouvi-las através da televisão, através do Facebook, das redes sociais, daquilo que tu vês e ouves. Quando o versículo 9 vai dizer esforça-te, o que é que este esforço quer dizer? Nos dias de hoje, o esforço está em abrir a palavra de Deus, em teres um tempo com Deus, meditares na palavra, ter um tempo a sós com Deus. E porquê que é esforço? Porque tu vais ser atraído a fazer tudo menos ler a palavra de Deus. Vais ser atraído a passar horas a ver filmes na Netflix. Vais ser atraído a passar horas a jogar videojogos no computador. Vais ser atraído a passar horas nas redes sociais a alimentar a tua mente com lixo. Vocês perguntar-me, Fábio, mas tem algum mal? Não teria mal algum se eu não estivesse a falar com jovens com propósitos eternos. Jovens, alguns que já são batizados com o Espírito Santo. Jovens, alguns que já desempenham funções na igreja. Jovens, alguns que têm um compromisso com Deus. Queridos, estes são tempos onde a nossa fé vai ser testada. Estes são tempos onde nós vamos entender onde está alicerçada a nossa fé. Paulo disse, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Estes são tempos de guerras, mas não é guerra física, é guerra espiritual. Deus não se agrada da tua beleza, não se agrada do teu desempenho, Deus agrada-se da tua fé, como diz lá o escritor de Hebreus 11, versículo 6. Deus agrada-se da nossa fé. E mais do que isso, o que alimenta a tua mente vai determinar as tuas decisões e escolhas do teu amanhã. Olha o que Paulo diz quando escreve aos Filipenses 8 e 9. Ouçam, Filipenses 4, 8 e 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ouçam, pensar. O que também aprendeste e recebeste e ouviste, viste em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Isso fazei. Reparem, pensamento e fazer vem de encontro àquilo que eu acabei de dizer para ti. Por isso, aquilo que te alimentas vai ser determinante para ter as tuas decisões e escolhas do amanhã. Se os medos, ainda assim, se os medos vierem ao teu coração, lembra-te de uma coisa, do que o apóstolo Paulo vai falar para um jovem, exatamente como tu, um jovem que tinha um problema de estômago, um jovem que foi chamado por Paulo, porque acima de tudo tinha bom testemunho. 2 Timóteo 1,7. Eu não te dei o espírito de temor, mas sim de amor, fortaleza e moderação ao equilíbrio. E estes são tempos, queridos, em que precisamos ser equilibrados. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Querido, eu não sei qual é o teu gigante. Nesta noite, eu não sei qual é o teu gigante, mas eu sei que houve um jovem que venceu um gigante chamado Golias. E todos vocês conhecem a história. Mas o que me chama mais a atenção, queridos, para a história de Davi, lendo a palavra de Deus e partilhando, tendo a oportunidade de partilhar com vocês, é que a palavra gigante não sai da boca de Davi, ao contrário de Saul e dos seus soldados. Saiu essa palavra de Saul e dos seus soldados, demonstrando no seu coração de Saul e dos seus soldados medo. Mas da boca de Davi não sai essa palavra. Sabem porquê? Porque a boca fala o que o coração está cheio. E a pergunta é, que palavras têm saído da tua e da minha boca nestes dias? Será que têm saído palavras de vida ou de morte? De bênção ou de maldição? Porque o nosso coração demonstra verdadeiramente através daquilo que sai da nossa boca. Queridos, diz a palavra de Deus, 1 Samuel 16, 36, que ele tem esta declaração para Saul. Quem é este incircunciso que vem afrontar o Deus dos exércitos? Incircuncisão ou circuncisão tem a ver com uma aliança, e Davi tinha, porque ele foi circuncidado ao 8º dia. Davi com isto quis dizer para aquele gigante, olha, eu não venho na minha força, mas venho na força do Deus Altíssimo. Quem tem uma aliança com Deus não precisa de lutar, apenas só orar, ler a palavra e jejuar também. Por isso, queridos, é tempo de deixares Deus lutar pelas tuas causas. Tu fizeste uma aliança com Deus quando aceitaste Jesus como Senhor e Salvador. Entendeste e fizeste um compromisso com Ele. Mas a aliança não é só para colocar dentro da igreja. A aliança é para andar também fora da igreja. E isto tem a ver com a obediência. Queridos, mas se ainda assim os medos, as dúvidas vêm ao teu coração, é tempo de fazeres uma autópsia de ti mesmo. É tempo de analisares como tu estás, na presença do Pai e na presença das circunstâncias que estás a viver. É tempo de entrar num bloco operatório chamado quarto, ao qual o Senhor diz lá em Mateus 6,6, entra nos teus aposentos
E o Senhor que te vê do oculto te recompensará. Permite que o Espírito Santo possa operar no teu coração, na área que está mais difícil. Deixa Ele operar no teu coração. Acabámos de ler também no versículo 2 que Josué era um bom servo, servia a Moisés. Era alguém que servia com excelência a Moisés. Era alguém que era submisso à autoridade de Moisés. Moisés sai de cena, mas Moisés deixa um legado para Josué. Sai de cena Moisés e agora entra Josué para a grande missão de conduzir um povo. Queridos, quem não é um bom liderado jamais poderá ser um bom líder. E porquê é que eu digo isto? Porque eu posso estar a falar, não sei, para jovens que são líderes de louvor, são líderes de células, são líderes de jovens também. Posso estar a falar para esses jovens, ou se calhar para alguém que já exerceu a função de líder e está desviado da casa do Senhor. Mas eu quero dizer que desviado não é aquele que está fora da igreja, mas é aquele que está dentro da igreja e está fora do propósito. Liderança não começa naquilo que tu exerces. Liderança começa naquilo que tu constróis diariamente. E é tempo de construirmos um altar para o Senhor. É tempo de nos humilharmos e dizermos: Senhor, somos falhos, somos limitados, precisamos da Tua graça e do Teu favor para connosco. Ajuda-nos a seguir em diante. Não somos mais nem menos que ninguém. Somos quem somos em Ti. É tempo de dizer isso para o Pai. Paulo vai dizer em Gálatas 5, versículo 22, um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. E no meu entender é o mais importante. Porque frutos do Espírito. Muito mais importante. Deus não se agrada, ou a grande prioridade de Deus não é o tamanho da tua árvore, não é o tamanho que tu tens, mas é sim os frutos que tu manifestas. Não importa aquilo que exerces dentro, o importante sim é aquilo que manifestas fora. Isto tem a ver com testemunho. Domínio próprio. O teu grande adversário não é aquele colega da escola ou do trabalho que te critica e que fala mal de ti. Não é o diabo, porque esse foi vencido na cruz. Mas o teu grande adversário és tu próprio. Tu és o teu grande adversário. Sempre vai existir uma grande luta, todos os dias, entre a tua alma e o teu espírito. O teu espírito é onde Deus fala. A tua alma é onde os teus sentimentos e as tuas emoções falam. E essa alma é alimentada por aquilo que vês, ouves, inalas, comes e tocas. Isso alimenta a tua alma. Por isso o salmista diz em Salmo 42,5: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Queridos, é tempo de entrar no profundo em Deus. É tempo de deixar uma vida de superficialidade e entrar no profundo em Deus. Deus está-nos a chamar para o profundo. Tu já viste, querido, onde Deus escondeu as maiores riquezas do mundo? Ouro, prata, petróleo. Já imaginaste onde Deus escondeu? Deus escondeu no solo. E para o homem lá ir tem que escavar, tem que partir pedra. Agora imagina onde Deus escondeu as maiores riquezas no teu coração. Está na profundidade do teu coração. Se calhar sentes-te alguém pecador, como eu me sinto, alguém falho, limitado. Todos nós o somos. Mas Deus quer que, através da palavra, entendas quem verdadeiramente tu és. Possas entender a tua identidade. A Bíblia é um espelho ao qual tu entras no profundo em Deus e entendes quem tu és. Quando olho para a Bíblia, eu vou ver um Jacó. Que a grande bênção de Jacó, e lutou com Deus, a grande bênção foi ele receber uma identidade em Deus. Porque até então, está lá em Gênesis 32, porque até então ele andava com uma identidade que não era dele, era a do irmão, porque o irmão era o primogênito, enganando até o próprio pai. Mas diz a Bíblia que ele lutou com Deus, não foi contra Deus, foi com Deus. E Deus faz-lhe a seguinte pergunta, lá em Gênesis 32, 27. Como é que tu te chamas, depois de lutar com Deus? Como é que tu te chamas? Chamo Jacó, e Deus lhe disse: de agora em diante serás chamado Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. A grande bênção de Jacó foi ele receber uma nova identidade em Deus. Por isso, querido, uma identidade em Deus, tu sabes quem és, onde estás e para onde vais. Nada nem ninguém te pode impedir do propósito de Deus, a não seres tu próprio. Finalizo dizendo dos 12 espias. Josué e Caleb eram dois dos 12 espias. Diz a palavra de Deus, quando Moisés os chamam para irem espiar a terra prometida, está lá em Números 13, estendendo ao capítulo 14 também, foram espiar a terra prometida. E diz a Bíblia que todos viram a mesma coisa, mas nem todos interpretaram da mesma forma. Quando eles chegaram, cada um foi dizendo aquilo que viu.
E os 10 foram dizendo, olha, Moisés verdadeiramente manda leite e mel, mas existem gigantes muito poderosos e nós não somos capazes de vencer. E todos eles foram dizendo, a maioria foi dizendo isto, mas a pequena minoria estava convicta daquilo que Deus tinha falado. Sabem porquê? Porque Caleb depois responde para eles, verdadeiramente existem lá gigantes, são muito poderosos e a terra manda leite e mel, mas nós vamos possuí-la porque Deus é connosco. Nos tempos que estamos a viver, é tempos onde a nossa fé vai ser provada, onde vais ver alguns, se calhar, com medo e questionando a sua própria fé, mas não te deixes levar por aquilo que os outros estão a ser levados. Professa uma fé, levanta outros, levanta aqueles que estão embaixo e acredita naquilo que Deus tem falado ao teu coração. É tempo de seguir em frente, é tempo de acreditar na palavra de Deus, é tempo de lutar contra as hostes espirituais e não deixes que a tua fé seja abalada. E quando pensares em desistir, querido, lembra-te que houve um jovem com 33 anos, foi açoitado, foi cuspido e não abriu a boca por causa de ti e de mim. Ele não desistiu de nós, por causa do propósito, não só terreno, mas também eterno, para a tua vida. Ele chamou-te com um propósito. Existe um propósito de Deus para a tua vida. Por isso, queridos, tenham ânimo, tenham coragem e finalize dizendo aquilo que Pedro diz lá, 1 de Pedro 2,9. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, para anunciar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Por isso, queridos, tu és geração eleita. É tempo de anunciar, é tempo de clamar, é tempo de orar. Tu és geração eleita. E finalizo dizendo algo que Jesus disse para ti e para mim. Estarei contigo todos os dias até à consumação dos séculos. Por isso, essa é a nossa certeza. Jesus está connosco todos os dias. Por isso, queridos, que a paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos vós. Um bem-aja para todos vocês. Somos a geração eleita, nação poderosa, Deus vivo pra ti, nos tirou da escuridão, brilhou a tua luz, Deus vivo pra ti, Deus vivo pra ti, Deus vivo pra ti. Correremos com paixão pelo teu nome, livre, todas as cadeias estou. Nosso Deus é imutável, seu poder inabalável. Correremos a ti, Senhor. Somos a geração eleita, nação poderosa, Deus vivo pra ti, nos tirou da escuridão, brilhou a tua luz, Deus vivo pra ti. Quantos vivem pro Senhor nesse lugar? Correremos com paixão pelo teu nome, livre, todas as cadeias estou. Nosso Deus é imutável, seu poder inabalável. Correremos pra ti, Senhor. Somos a geração eleita, nação poderosa, Deus vivo pra ti, nos tirou da escuridão, Deus vivo pra ti. Nosso Deus é imutável, seu poder inabalável.